tema da mensagem hoje é: irmãos, o que devemos fazer? Gostaria que você refletisse nessa expressão. Irmãos, o que devemos fazer? Uma reflexão para as nossas vidas. E o texto está em Atos capítulo 2. Nós vamos fazer uma reflexão expositiva do texto, porque vamos trabalhar até o versículo 47. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Quero te levar a um momento de oração, porque antes de saber o que fazer, já tem um conselho para a sua vida: ore. Antes de tudo, ore. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar. Eu quero ouvir a sua voz, igreja, ore comigo. Queremos resposta, queremos saber o que fazer das nossas vidas, o que fazer em 2023, o que fazer do nosso ministério, o que fazer da nossa família, o que fazer do nosso chamado, o que fazer das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, o que fazer em 2023. Essa é a pergunta que temos, e a resposta que queremos provém de Ti, está na palavra. Amém. Então vejam, queridos, que grande questionamento diante de um tempo de incertezas e inseguranças. Irmãos, o que devemos fazer? Quando se pergunta o que se deve fazer, é porque não sabe o que fazer. Nós vivemos um tempo onde a palavra tomada de decisão é algo importante. Nós queremos tomar decisões corretas na vida, até mesmo as coisas mais simples, onde vamos fundamentar as bases da nossa vida, e acima de tudo da nossa fé. Nós queremos respostas, por isso que surgem muitos e muitos questionamentos. O que devemos fazer? Eu vou à igreja porque eu quero resposta, eu vou ao consultório porque eu quero ter resposta, eu vou ao médico porque eu quero ter resposta, eu vou ao psicólogo porque eu quero ter resposta, eu vou a qualquer lugar onde abre uma porta porque eu quero ter resposta. Sim, é correto. Para o nosso caso especificamente, o próprio texto de Atos 2 vai nos mostrar o que devemos fazer. E em primeiro lugar, o que nós devemos fazer? Eu quero falar agora no conceito eclesiástico, como igreja de Jesus Cristo. Qual é o nosso posicionamento? O que devemos fazer? Em primeiro lugar, ter um arrependimento genuíno para receber a dádiva do Espírito Santo. É o primeiro conselho que Pedro dá aos curiosos, aos duvidosos, aos que questionavam uma resposta. Primeira coisa, ter um arrependimento genuíno para receber a dádiva do Espírito Santo. O versículo 38, o que diz? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva, o dom, a graça do Espírito Santo. É a primeira coisa, queridos. A primeira coisa que devemos ter em mente, que devemos fazer na vida, é arrependimento. Arrependimento não é um sentimento de remorso, porque nem sentimento é. Arrependimento é uma mudança de atitude, é uma postura, é uma decisão que você toma na vida. Porque Judas chorou tanto quanto Pedro quando pecou, e chorou copiosamente, mas não se arrependeu. Ele sentiu remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento é você sentir repulsa pelo que você fez. É o primeiro a contrariar aquilo que você fez de errado, é você mesmo. Isso é arrependimento. Antes que alguém diz: você viu fulano? Você viu o que ele fez?
Você viu a cabeçada que ele deu na vida? Antes de alguém pensar isso acerca de uma decisão errada, quem tomou a decisão errada é o primeiro a sentir, puxa, que cabeçada, que bobagem eu fiz. Isso é arrependimento, tomar uma atitude. Pedro diz, vocês devem, é um dever nosso. O arrependimento é um dever de todo cristão. E que Deus proporcione em mim e você a oportunidade de experimentar um genuíno arrependimento para receber a dádiva do Espírito Santo de Deus, porque é Ele, o Espírito Santo, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu conheço aqui algumas pessoas que eu jamais pensaria que estariam hoje na igreja. Hoje, eu não digo hoje, domingo, mas hoje, nesse tempo. Porque a vida pregressa denunciava uma pessoa que não queria nada com Deus. Mas o arrependimento sincero, genuíno, os trouxe à presença do Rei, e aqui estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, adorando a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz, enfim chegou o tempo prometido, proclamava João Batista, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A principal mensagem do Evangelho, a principal mensagem das boas novas de salvação, são, arrependam-se. As principais palavras, arrependam-se e creiam nas boas novas, e creiam no Evangelho. Eu estou usando a versão de 2016, da nova versão transformadora, por isso a linguagem diferenciada, mas para contextualizar de modo mais excelente e alcançar o público de forma mais eficaz. Que haja em nós, queridos, um verdadeiro e genuíno arrependimento. Um arrependimento de se voltar para Deus. Arrependimento é deixar para trás a vida passada, a vida pregressa, a vida de erros, e ir de encontro a Deus, como diz a palavra, se esquecer das coisas que ficam para trás, e avançando para a que estão diante da sua vista, diante da vista dos seus olhos, apesar de que a Bíblia fala que nós não andamos segundo a vista dos nossos olhos, senão segundo a nossa fé em Jesus. Mas quem nós contemplamos? Quem os nossos olhos espirituais contemplam, senão a glória de Jesus Cristo em nossas vidas? Então o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Segunda coisa, o que devemos fazer? Se posicionar para receber as promessas feitas por Deus. Versículo 39. Nós recebemos muitas promessas. Eu estou debaixo de muitas e muitas promessas. Umas foram dadas muito depois e se cumpriram antes. Umas foram dadas muito antes e se cumpriram depois. Algumas foram feitas dias atrás. Algumas se cumpriram, outras não. Outras muito antigas ainda não se cumpriram. Mas o fato é que não adianta só receber uma promessa. Porque Hebreus diz que muitos, escute isso, morreram sem receber a promessa. Mas se você quer receber uma promessa feita por Deus, tem que ter posicionamento. O versículo 39 diz assim: essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Deixa eu ver aqui nessa noite, quem é que foi chamado por Deus aqui? Muito bem, então é para você a promessa. Você quer receber a promessa de Deus? Então você precisa se posicionar mediante essa promessa. Se posicionar mediante aquilo que foi prometido. Não adianta aspirar a grandes coisas se não há uma preparação prévia. Tem como alguém dizer assim: olha, Deus disse que você vai passar na prova da OAB e você vai ser um advogado. Isso já tem terminado o curso, não vou nem entrar nesse mérito. Só da prova. Então Deus prometeu, então eu vou ficar de cara para cima, vou ficar à noite no videogame, vou passear, vou me divertir, porque Deus já prometeu. Não. Você tem que estudar. Tem que se alinhar com o propósito, tem que se alinhar com a promessa. Deus disse que um dia
eu seria um ministro, que eu seria um pregador, que eu seria um pastor, que eu seria um pregador da palavra. Aí alguém está esperando receber a unção para depois ser. Não, irmãos, você tem que se preparar antes. Você tem que começar a ler a palavra agora, você tem que devorar a palavra agora, você tem que buscar conhecimento agora, porque a unção é apenas a confirmação daquilo que Deus já estabeleceu na sua vida. Então, se há uma promessa, você precisa se alinhar com esta promessa, porque vai se cumprir na sua vida, nos teus filhos, naqueles que estão longe e em todos aqueles que o nosso Deus chamar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. 2 Pedro 1,4, a Bíblia diz: e por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Não é uma promessa no singular, está no plural, muitas, e elas são grandes, queridos, elas são preciosas, e eu quero ser objeto dessas promessas na minha vida, que recaiam, essas grandes e preciosas promessas contidas na palavra de Deus, são elas que permitem a vocês participar da natureza divina, e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Não troque a sua promessa por um prato de lentilha. É a história de Esaú, que trocou o direito de primogenitura, o filho mais velho recebia a maior parte da herança, a autoridade perante toda a sua casa, ele trocou esse direito, o direito de primogenitura, e deu por um prato de lentilha, trocou, dando a Jacó. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou mais a Jacó do que Esaú, porque Esaú, na hora da promessa, não se posicionou, não se alinhou com a promessa. Jacó, quando entendeu que a promessa recaiu sobre si, ele se alinhou ao propósito e pediu para que o pai colocasse a mão sobre a sua cabeça e profetizasse sobre o mesmo toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Eu quero profetizar toda a sorte de bênção sobre a sua vida: saúde, paz, prosperidade, crescimento, romper de Deus na sua vida, na sua casa, toda a sorte de bênção recaindo sobre você, em nome de Jesus Cristo. 2023 será o ano mais incrível da sua vida. Você está debaixo de grandes e preciosas promessas, mas se alinha a estas promessas para que isto se cumpra de forma eficaz. O que devemos fazer, irmãos? Terceira coisa, se indignar com a postura dessa geração corrompida. Tem que haver em nós uma indignação, versículo 40. Pedro continua a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Imagina se Pedro estivesse hoje. Uma geração corrompida. E eu estou falando em todos os aspectos. É um toma lá da cá. As pessoas passando por cima de tudo e de todos. Não é pela força do braço, da violência, que ninguém vai conquistar nada. A Bíblia diz: salve-se desta geração corrompida. Salvar-se é livre-se, cuidado. O que o texto está dizendo? Para você sentir uma repulsa, mas não comungar com esta geração corrompida, não se socializar com esta geração corrompida. E o que a palavra de Deus nos ensina? O próprio texto que nós vamos apresentar agora, Romanos 12:2, é muito, mas muito objetivo, e é de comum acordo que todos conhecem esse texto. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Isso é salvar-se desta geração corrompida. Mas desde que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O cristão não pode imitar o comportamento e os costumes do mundo. O mundanismo, muito se prega em algumas igrejas, o mundanismo está entrando na igreja. Que mundanismo? A pessoa está trabalhando uso e costume. O mundanismo que está entrando na igreja é o quê?
é comungar com falsas alianças. Comungar com princípios e valores contrários aos princípios da fé. A Bíblia fala aí, não imite o comportamento e os costumes do mundo, mas a versão mais tradicional fala, não se conforme. Não se conformar, sabe o que é? É não se moldar, é uma forma, né? Sabe aquela forma, aquelas coisinhas de forma que tem lá os bichinhos, que tem a foca, que tem o gatinho, que tem o cachorro, aquela forma lá, você coloca ali a água, coloca o suquinho para fazer um picolézinho, é aquela forma. Não, a Bíblia fala, não se molde a esta forma. Tem que ser o contrário. Nossos princípios e os valores, eles estão contidos nesta palavra, e eles são contrários aos costumes deste mundo, queridos. Totalmente contrários. Não se pode aparelhar o mundo e a igreja. Søren Kierkegaard, ele disse, um filósofo holandês, um dos pais do existencialismo, que o dia que a igreja e o mundo se tornarem amigos, a igreja deixará de existir. Nós somos opositores do mundo. Nós recebemos a alcunha, o título de opositores. Como é que os reformadores foram chamados no início? Quem lembra? Protestantes. Por quê? Porque eles protestavam contra as coisas erradas desse mundo. E parece que o povo de Deus não protesta mais nada. Aceita tudo, comunga. Está se buscando a forma correta para agradar gregos e troianos. Jesus disse que não devemos agradar dois senhores. Você agrada um e aborrece ao outro. O que devemos fazer, irmãos? Quarta coisa, versículo 41 de Atos 2. Gerar um ambiente onde se converter e se batizar sejam hábitos normais. Nós temos que gerar este ambiente, queridos, onde se converter, onde se batizar, sejam hábitos corriqueiros, ordinários, normais da nossa vida. Olha o que diz o versículo 41, é muito precioso esse texto. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus por isso. Era um ambiente, o que se fazer, o que se deve fazer. Pedro, irmãos, apóstolos, o que nós devemos fazer? Sejam batizados, creiam, se arrependam. Salve-se dessa geração perversa. E eles creram, eles acreditaram no que Pedro estava pregando. E naquele dia, 3.000 almas, aproximadamente, se converteram a Jesus. E foram batizados em profissão da sua própria fé. Lucas capítulo 3, versículo 8. Diz, provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. A palavra aqui estava confrontando os judeus, por se acharem filhos de Abraão, não necessitavam de arrependimento. Eu sou crente, sou filho do pastor, sou filho de obreiro, cresci na igreja. Todos devemos nos arrepender. E somos provados nas nossas ações. Então o que é que o texto está dizendo? Que nós temos que criar um ambiente, irmãos, onde se converter a Deus, batizar pessoas nas águas, ver a profissão de fé das pessoas dia por dia, e isso seja algo habitual, normal no nosso meio, para a glória de Deus. É isso que devemos fazer. E como fazer, irmãos? Trabalhando, exercendo o nosso papel. Levando essa palavra a quem quer que necessite dela. O que devemos fazer? Quinta coisa, se dedicar aos princípios estabelecidos na palavra, para gerar um ambiente saudável. O que devemos fazer? Temos que gerar, nos dedicar
aos princípios estabelecidos na própria palavra. Isso vai gerar um ambiente saudável. Olha o versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, a ceia, e a aliança de comer mesmo, e a oração. Agora veja uma coisa que não pode passar desapercebida aqui, é que todos se dedicavam de coração ao ensino apostólico. Não é dando tiro no escuro. O pastor Ortiz, que é um dos grandes livros de discipulado, é um escritor argentino, ele ensina no seu livro O Discípulo, que a diferença de uma igreja de discipulado para uma igreja que não tem discipulado, é que a igreja sem discipulado não tem uma mensagem específica. Cada reunião se prega uma coisa diferente. Um pastor prega uma coisa, na outra semana o outro prega outra, aí na semana que vem outro prega outra também diferente. Não tem uma uniformidade de propósito. Por isso que Ralph Neighbour estabeleceu uma igreja com propósito. Ele estabeleceu 5 propósitos, e toda mensagem, todo culto, toda oração, toda adoração, tudo que se faz é baseado nesses 5 propósitos. Então, é se dedicar ao ensino apostólico. O que o pastor está ensinando? Eu preciso aprender o que ele está pregando, eu preciso extrair, eu preciso absorver o que está sendo pregado, para que quando eu ministrar, eu reproduza o ensino apostólico. Mas não, um prega uma coisa, tu prega outra, ninguém entende nada, não se chega a um denominador comum. Tiago 25, olha que coisa interessante. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, a palavra, perseverarem nela, e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Vocês estão entendendo esse texto? Vamos ler juntos? Vamos lá? Todo mundo. Diga assim comigo. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita, que nos liberta, perseverando nela e colocando ela em prática, sem esquecer o que eu ouvi, eu serei feliz em tudo que eu fizer. Você não pode vir a uma reunião como essa, a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Se você quer ser feliz no que você vai fazer, o que devemos fazer? Está aí a receita, a palavra. É a bússola. É o GPS para o teu destino, para o teu propósito, para o teu sucesso, para as tuas conquistas. É a palavra do nosso Deus. O que devemos fazer, irmãos? 6ª coisa. Desenvolver uma vida de temor a Deus no nosso cotidiano. Escute. Desenvolver uma vida de temor a Deus amanhã, segunda-feira de manhã. Não sei onde é que você vai estar, mas onde você estiver, você tem que desenvolver esse temor a Deus. Amanhã à tarde, onde você estiver, amanhã à noite, onde você estiver, a semana toda, até chegar no próximo domingo, para você estar aqui, bonito e cheiroso, desenvolva uma vida de temor a Deus. Versículo 43 de Atos 2. Havia em todos eles um profundo temor. Olha só, um profundo temor. Aqui há um advérbio de intensidade. Um profundo temor. A intensidade do temor, ele é profundo. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. A Bíblia chega a dizer que Jesus não fez muito mais sinais por causa da incredulidade dos seus conterrâneos. Ou seja, não havia temor, não havia reverência. Temor é isso, irmãos. É um sentimento de respeito, de reverência para com Deus. Antes de você temer o seu líder, seu discipulador, o seu pastor,
que para mim é uma tremenda bobagem, tema a Deus. Ah, se o irmão vê, se meu líder vê, se o discípulo vê, se o discipulador vê, se o pastor vê, se Deus vê. É o nosso conceito maior. Então que haja um profundo temor no nosso coração. É isso que devemos fazer nesse ano, diante de situações onde você pode ser provado, onde você pode ser testado na sua fé. Mas como alguém disse, a prova nos aprova, glória a Deus, porque você será aprovado para ser aprovado e legitimado em Deus. Hebreus 12, 28 e 29, o texto diz: uma vez que recebemos um reino inabalável, o reino de Deus não se abala. A igreja institucional, ela se abala, mas o reino não. Sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Querido, adore a Deus com reverência e santo temor, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Então vamos criar esse ambiente de temor a Deus, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas coisas que são colocadas nas tuas mãos para você fazer. Não busque jeitinho brasileiro para você se dar bem na vida, porque você não vai se dar bem. Busque o jeito de Deus, que as coisas vão acontecer na sua vida nesse ano de 2023. Que Deus nos conserve e nos dê a oportunidade de nesse ano virar o ano e dizer: irmãos, todo ano parece que é a mesma coisa, mas esse ano foi diferente. Todo ano a gente vira, dobra o joelho, vamos receber o ano que está chegando, agora vai ser tudo diferente, tudo. Meu desejo é, irmãos, que ano incrível. Nós levamos a sério o dobrar de joelhos de 2022 para 2023, e deu certo, aconteceu, as coisas fluíram. E nós queremos fazer de novo para repetir, para acontecer de novo, de 2023 para 2024, e Deus será glorificado nas nossas vidas. Irmãos, o que devemos fazer? Sétima coisa: criar o hábito permanente de comunhão e de generosidade. Generosidade mútua. A intensidade do comprometimento dos apóstolos, dos irmãos, dos cristãos ali em Pentecoste é algo incrível. Preste atenção nos versículos 44 e 45. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Nós temos que nos reunir, queridos. Tem que ter a coinonia, a comunhão dos santos. Essa moda do desigrejado não funciona. É só para quem é rebelde, independente, subversivo. Todos se reuniam num só lugar. Aqui é a casa de Deus. Nós estamos nos reunindo num só lugar. E compartilhavam tudo que possuíam. O que nós compartilhamos aqui? Nossas experiências, nossa fé. Eu estou compartilhando com você a revelação da palavra que Deus me deu. Amém, irmãos? E isso é muito precioso, porque aquilo que Deus me deu em meditação e em reflexão para a minha vida, eu estou compartilhando com você. Você nem precisou pagar o preço que eu paguei para receber o que Deus me deu, e você está recebendo de graça. Porque eu estou compartilhando aquilo que eu possuo, que Deus me deu, e assim nós estamos na casa de Deus. Quando alguém aqui vem testemunhar, quando alguém vem aqui contar a sua experiência de fé, quando alguém aqui vem, sabe, em frangalhos, mas vem demonstrar que veio, ainda tem forças em Deus, para dizer: eu estou firme, porque mesmo nos momentos ruins, eu estou na presença de Deus. Isso é compartilhar conosco o que você possui. E diz mais o texto: eles vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. É o que fazemos no domingo de ceia. Trazemos os mantimentos, trazemos a oferta e semeamos na obra do Senhor. Semeamos com alegria na obra de Deus. E é isso que nós não devemos abrir mão, a comunhão
e a generosidade mútua. Há um texto que eu separei para a nossa meditação sobre generosidade, que fala da igreja da Macedônia. As igrejas da Macedônia, 2 Coríntios 8, versículo 2, elas, as igrejas da Macedônia, disse Paulo, têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. A pobreza deles era extrema. Vamos pensar que as igrejas da Macedônia, aquelas igrejas dos bairros mais periféricos. O chão ainda de barro, extrema pobreza, necessitando de ajuda, necessitando da ação social da igreja, do Estado, seja lá de quem for. Mas mesmo assim, essas igrejas que estavam em extrema pobreza, elas transbordaram em rica generosidade. Quando eu estava meditando nesse texto, Deus ministrou ao meu coração essa tarde, como se Deus falasse ao meu coração dizendo que muitas pessoas ainda não deixaram Deus ser o Senhor de suas posses. As pessoas permitem que Deus seja o Senhor delas em outras áreas, talvez áreas até mais complicadas e difíceis, mas complicam na área finanças. Não deixam Deus ser o Senhor de suas finanças. E quando nós não deixamos que Deus seja o Senhor das nossas finanças, nós pagamos um preço, porque nós não rompemos como deveríamos. Nós não entendemos que o ato de generosidade, porque uma pessoa que não entendeu que até hoje ela não tem que cumprir os seus deveres para com Deus, a obra de Deus, uma pessoa dessa, ela está longe de ser generosa e está longe de permitir que Deus seja o Senhor de suas posses. Ela mesma é senhora ou senhor de suas posses. As igrejas da Macedônia, elas transbordaram em rica generosidade. Como nós falamos, aquelas igrejas faziam das tripas coração. Não sei como, mas os irmãos se viravam para levantar recursos a fim de apresentar um ato de generosidade. Ou seja, nós não temos, mas eu tenho certeza que tem alguém que não tem muito menos do que nós. Igual aquela história antiga que eu ouvi certa vez, de um homem que não tinha nenhum dinheiro, nenhuma perspectiva na vida, e ele comprou o último cacho de banana e foi andando no caminho ermo, dizendo, está lançada a minha sorte. A última coisa que eu tenho na vida é esse cacho de banana. Vou andar buscando minha sorte até onde não der mais. E ele comia a banana, jogava a casca. Andava mais alguns metros, comia outra banana, jogava a casca. Ele teve a intuição de olhar para trás. E ele percebeu que toda vez que ele comia e jogava a casca, vinha alguém atrás pegando a casca para comer. Ou seja, ele percebeu que tinha alguém numa situação pior. Enquanto ele estava comendo as bananas, alguém vinha atrás comendo as cascas da banana. A igreja de Macedônia, ou as igrejas da Macedônia, entenderam que no ato de extrema pobreza, só tinha banana para comer, alguém estava comendo só a casca da banana. E no ato de generosidade, decidiu romper. É isso que temos que fazer nesse ano. Irmãos, o que devemos fazer? Oitava coisa: cultivar a comunhão com Deus e com os irmãos no templo e nas casas. Versículo 46. É um dos versículos mais incríveis do texto. Diz que eles adoravam juntos. Não havia independência, não havia emancipação, havia um entrelaçamento de propósito. Adoravam juntos no templo diariamente. E a gente não tem nem culto todo dia, queridos. Eu vejo alguém falando assim, ai, que saudade da igreja primitiva. Será que nós conseguiríamos congregar na igreja primitiva? Se eu dissesse, irmão, amanhã tem culto, quero ver todo mundo aqui, tá? Terça-feira também, culto.
Quarta-feira também tem culto, quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Ah, pastor, ninguém aguenta não, todo dia. Pois é, eles adoravam juntos no templo diariamente. E ainda mais, vírgula, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Isto é, a igreja primitiva tinha 2 cultos diariamente, um no templo e um na casa. Nós temos muitas ocupações, queridos. Nós estamos como aquela parábola das bodas, onde muitos têm escusado o convite de Deus. Não posso, estou ocupado. Não posso, estou estudando. Não posso, estou trabalhando. E ainda tem que ter argumento, né? Quando era para Deus abrir porta para a faculdade, para o emprego, para isso, para aquilo, buscou a Deus. Quando recebeu a bênção, virou as costas para Deus. É isso? Não. O que nós devemos fazer? Criar o hábito. E que Deus conceda a nós esse hábito. Sabe qual é o meu desejo, irmãos? Até julho de 2023, que todos os irmãos da igreja estejam numa célula. Que todos os irmãos dessa igreja tenham uma célula para congregar além culto. Amém ou não amém, queridos? Não aquela coisa geracional, a célula é multiplicar, pai de geração, aquela, não, cuide de um grupo pequeno. Se a sua célula tem 4 pessoas, 5 pessoas, amém, é esse grupo que vai ser discipulado. A outra célula tem 10 pessoas, amém, a outra tem 20, amém, a outra tem 50, amém. Mas nós queremos que você não esteja apenas nos cultos, mas também nos grupos pequenos. Para quê? Para fortalecermos a nossa cristandade, para fortalecermos a nossa igreja local, para nós estarmos construindo essa comunhão, não apenas no templo, mas de casa em casa, como diz a palavra no princípio, que era estabelecido pela igreja primitiva. Nós tivemos uma grande célula ontem, foi uma bênção. E eu falei com algumas pessoas que eu gostaria que não tivesse só aquela célula, porque se for toda a juventude, não cabe no lugar só. Mas que hajam outros núcleos. Pega 5, 6, 10 jovens bons, mesmo assim, que sabem fazer, que têm, sabe, a garra, que sabem lidar com pessoas, e tem o seu próprio grupo, sem disputar de arrebanhar para cá, para lá, você é meu, você não, não, irmão. O problema é que a gente achava que todo mundo era meu, era seu. Não, ninguém é de ninguém, todos pertencemos ao Senhor, amém? Mas é isso que importa, estamos construindo bases. 1 João 7 fala assim, mas se vivermos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E como é que devemos ter comunhão uns com os outros? Nos vendo, nos relacionando, os trabalhos, as bases, as células, os grupos pequenos, fortalecendo a igreja. É o micro trabalhando em prol do macro, amém? Diga-se comigo, é o micro trabalhando em prol do macro. Aquilo que não se alcança na igreja, se alcança nas células, se alcança nos grupos pequenos. E nos grupos pequenos nós trazemos para o macro, porque lá nos grupos pequenos, as pessoas são fortalecidas na comunhão, no partir do pão e nas orações. A sorte está lançada, irmãos. Guarde seu coração e seja um desses que seja desafiado pelo Espírito de Deus. Dizer, pastor, eu não vou esperar um próximo comando, eu vou me prontificar e fazer. E eu vou trazer pessoas para essa célula. Eu vou restaurar vidas em nome de Jesus para esta célula. Eu vou ser útil à minha geração. É isso que eu devo fazer em 2023. Se não tem responsabilidade, se não tem comprometimento, as pessoas esfriam. Está todo mundo apático, não sabe o que fazer. Parece que não tem o que fazer. E tem muita coisa para fazer, queridos. Em nome de Jesus. Os discípulos entenderam isso, os apóstolos compreenderam isso, e eles separaram pessoas para fazer as coisas básicas do culto, porque os apóstolos precisavam se dedicar somente à oração e à meditação da palavra, à pregação do evangelho.
que devemos fazer? Em último lugar, ser uma geração de adoradores, para gerar uma atmosfera harmoniosa. Versículo 47. Quando nós somos uma geração de adoradores, não de espectadores, nós nos tornamos uma geração que cria uma atmosfera harmoniosa. Versículo 47. Sempre louvando a Deus, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Por quê? Porque aquele ambiente atraía pessoas. Era um ambiente harmonioso. Não era um ambiente que oprimia. Não era um ambiente religioso. Não era um ambiente, opressor, mas era um ambiente, uma atmosfera maravilhosa, onde se sentia a presença de Deus, onde se tinha prazer de adorar e louvar a Deus. E é isso que nós temos que fazer, e pode começar hoje, você abrindo a sua boca, fechando os seus olhos, levantando as suas mãos